Olá, sou o professor Antônio Carlos e nesse vídeo proponho responder a seguinte pergunta: como é o modelo atômico de Bohr? O modelo atômico de Bohr para o átomo de hidrogênio foi proposto por Niels Bohr em 1913 e revolucionou as ciências no início do século XX, pois mostrou que existiriam propriedades físicas presentes apenas no mundo dos átomos e moléculas, e estas não poderiam ser associadas a eventos conhecidos do mundo macroscópico. Seu modelo só foi possível de ser construído depois que o elétron foi descoberto por Thomson em 1897, depois que a discretização da luz foi proposta por Planck em 1900, ao explicar a emissão do corpo negro, e da confirmação por Einstein em 1905 de que partículas de luz deveriam existir quando explicou o efeito fotoelétrico, além da descoberta do núcleo atômico por Rutherford em 1911. Bohr foi um brilhante aluno de doutorado na Dinamarca e em 1911 foi para a Inglaterra fazer um pós-doutorado com Thomson, descobridor do elétron e criador do modelo atômico, em que uma massa homogênea de carga elétrica positiva é impregnada por elétrons de carga negativa. Após alguns meses, Bohr foi trabalhar no laboratório de Rutherford, que acabara de propor a existência de um núcleo atômico positivo com volume muito menor do que o do átomo, com o elétron em órbita ao seu redor. Rutherford reconheceu desde o início a enorme capacidade de Bohr e o incentivou a desenvolver suas ideias. No artigo de 1913, Bohr descreve seu modelo atômico e corajosamente afirma que as leis da eletrodinâmica clássica não poderiam ser utilizadas para sistemas atômicos, pois se o elétron estivesse em órbita ao redor do núcleo, estaria sofrendo uma aceleração centrípeta e, segundo a teoria clássica, deveria emitir radiação continuamente, perdendo velocidade e colapsando sobre o núcleo. Em seu argumento, a prova que apresentaria da existência da órbita eletrônica, junto com a estabilidade do átomo observada empiricamente, indicariam as limitações da eletrodinâmica clássica. Ele então postula que o elétron está em uma órbita estacionária, sujeito à aceleração centrípeta, e não emite radiação, permanecendo nesta condição com energia constante. Para refazermos sua prova, devemos relembrar alguns fundamentos da mecânica clássica. Quando um corpo de massa m descreve um movimento circular, existem a velocidade v relacionada ao espaço percorrido em função do tempo e a velocidade angular ômega, que descreve o ângulo varrido em função do tempo. Ambas são vetores e se relacionam em um produto vetorial envolvendo o vetor raio. Podemos usar a regra da mão direita para verificar o sentido e direção do vetor velocidade a partir do produto vetorial de ômega e r. Em uma trajetória circular, os três vetores trazidos à mesma origem são perpendiculares e o valor do seno do ângulo reto entre eles é 1. Assim, o valor da norma do vetor v é o produto das normas dos vetores ômega e r. A aceleração centrípeta é um vetor que aponta para o centro da trajetória e ao produto vetorial das velocidades angular pela velocidade escalar. Como em um círculo esses vetores são perpendiculares, o valor da aceleração é ômega v. Substituindo v da expressão anterior por ômega r,
a aceleração é igual a ômega ao quadrado r. Mas se isolarmos ômega, que fica igual a v sobre r, e substituirmos ômega ao quadrado por v ao quadrado sobre r ao quadrado, temos que a aceleração, finalmente, fica igual a v ao quadrado sobre r. Outra propriedade importante que precisamos relembrar é o momento angular L, que é o produto vetorial do raio da órbita pelo momento linear, p, sendo que p é igual a massa multiplicada pela velocidade v. Ou seja, o vetor p e o vetor v possuem mesma direção e sentido. Usando a regra da mão direita, o produto vetorial dos vetores r e v dá a direção e sentido do vetor L. Como todos são perpendiculares, no modelo circular, o valor de L é igual ao produto mr e v. Da eletrodinâmica clássica, sabemos que a força que age entre duas cargas elétricas é o produto entre essas cargas dividido pela distância entre elas ao quadrado. A constante Kaplan deve ser inserida na equação para ajustar as unidades entre as grandezas. Substituindo as cargas por E, que é a carga elementar, e a mesma para elétron e próton, apenas com sinais opostos, podemos usar um módulo das cargas e teremos o módulo da força, sabendo que o seu sinal é apenas uma convenção para a atração ou repulsão entre as cargas. R é a distância entre elas, que no caso do hidrogênio, segundo Bohr, é o raio de uma órbita circular. Neste modelo, a energia potencial V é menos E ao quadrado dividido por R. Vamos, a partir de agora, considerar que o valor de Kaplan é 1 apenas para simplificar as equações. Segundo Bohr, a aceleração do elétron é do tipo centrípeta, que aplicada à expressão de Newton, F igual a ma, resulta força elétrica é igual à massa do elétron multiplicada por sua aceleração centrípeta, que, como vimos, é v ao quadrado sobre r. Podemos simplificar reescrevendo essa equação de três maneiras diferentes, isolando mv ao quadrado, ou isolando mv, ou ainda isolando r. Vamos chamar essa equação de 1. Também podemos, da física clássica, escrever que a energia total das partículas é a soma das suas energias cinética e potencial, que para o elétron seria mv ao quadrado sobre 2, menos a energia potencial elétrica, que é E ao quadrado sobre R. Substituindo mv ao quadrado da equação 1 na expressão da energia cinética, temos que a energia total é meio E2 sobre R menos 1 E2 sobre R, que é menos meio E2 sobre R. Temos assim uma expressão clássica para a energia total que chamamos de 2. A existência de partículas de luz, como proposto por Planck e enfatizado por Einstein, implicava que a energia de apenas uma única partícula seria o produto da sua frequência νi pela constante de Planck h. Bohr afirmou que a teoria de Planck envolvendo quanta de luz era muito importante para o seu modelo, pois percebeu que a constante de Planck h possuía a mesma unidade do momento angular,
isto é, Joule vezes segundo. Bohr percebeu que o momento angular deveria ser quantizado, possuindo apenas valores discretos, múltiplos inteiros de h sobre 2π. Como já vimos, o momento angular é o produto da massa do elétron por sua velocidade e o raio de sua órbita. Na expressão, n seriam números inteiros, que chamamos hoje de números quânticos, e é a primeira vez na história que aparecem. Para cada valor de n, haveria então uma órbita permitida, com valor determinado de momento angular. Agora segue uma série de manipulações dessas equações bastante simples. Na expressão do momento angular, isolando-se R, temos a equação 3. E substituindo mv isolado na equação 1, temos uma equação com R em ambos os lados. Isolando RV na expressão 3 e substituindo no lado direito da equação anterior, temos uma equação com N e H ao quadrado. Rearranjando, resulta na equação que chamamos de 4. Esta representa os raios permitidos para as órbitas do hidrogênio. E se n for igual a 1, temos o raio da primeira órbita, que é chamado raio de Bohr, e possui o valor de 53 milésimos de nanômetro. Agora, substituindo a expressão para o raio de Bohr quantizado na equação 2 da energia clássica, obtida anteriormente, temos a energia do elétron expressa como função do número quântico n, que rearranjando resulta na energia quantizada, isto é, com valores permitidos apenas quando os números n são inteiros. Em resumo, para cada órbita há um valor de energia e de momento angular e de raio associados a um certo valor de n. Quaisquer outros valores diferentes destes obtidos com n sendo um número inteiro são proibidos. A terceira grande ideia de Bohr foi a de que quando o elétron passa de uma órbita mais interna, de menor energia, para uma órbita mais externa, de maior energia, deve ganhar a energia de um fóton, que é aniquilado, pois transfere toda a sua energia para o elétron. A energia deste fóton deve ser, então, exatamente igual à diferença de energia que o elétron pode possuir entre as órbitas envolvidas na transição. Analogamente, quando o elétron passa de uma órbita mais externa, de maior energia, para uma mais interna, perde a diferença entre as energias que pode possuir em cada órbita na forma de um fóton emitido. Esta proposta ficou conhecida como condição de ressonância. Ao substituir, então, a equação 5 da energia quantizada do elétron na condição de ressonância para dois valores distintos de n, mas antes agrupando todos os valores constantes, incluindo a massa do elétron e a carga elementar em uma nova constante R, Bohr chegou a uma expressão idêntica à equação de Rydberg, deduzida empiricamente em 1888, que havia ajustado os valores de energia das linhas espectrais da série de Balmer, proposta em 1885.
Ele então calculou o valor de R para N1 igual a 1 e N2 igual a infinito, e chegou ao valor de energia de ionização do átomo de hidrogênio, de 13 elétrons-volt, já conhecida na época. Desta maneira, Bohr obteve um valor experimental já conhecido na época a partir da sua proposta teórica, além de deduzir uma equação empírica obtida 25 anos antes, demonstrando a relevância da sua descoberta. Devemos lembrar que para obter energia de ionização em unidades do Sistema Internacional, devemos multiplicar a expressão da energia na equação 5 por Kaplan ao quadrado, que é a constante de Coulomb, indicada anteriormente, mas em outro sistema de unidades que consideramos igual a 1. Entre a observação das linhas escuras no espectro do Sol por Fraunhofer em 1817, discutido na aula 3, e o registro dos espectros de linha de vários elementos químicos iniciados por Bunsen e Kirchhoff, até a explicação teórica para esses fenômenos dada por Bohr, passou-se quase um século. É muito tempo para que dúvidas científicas fiquem em aberto. No entanto, a explicação só foi possível depois que muita experimentação foi realizada e novas descobertas foram feitas sobre as propriedades da matéria, como a descoberta do elétron e do núcleo atômico. Obviamente, não seria possível associar as cores dos materiais com transições eletrônicas antes da descoberta do elétron. Mas esses fatos não tiram o mérito de Bohr, pois foi ele quem fez a leitura correta do caminho para explicar a estrutura do átomo naquele momento histórico. Sua teoria não conseguiu explicar detalhes como as diferenças nas intensidades de cada absorção e o porquê de algumas dessas absorções serem formadas por mais de uma linha muito próximas. O modelo atômico de Bohr evoluiu após de Broglie, em 1924, propor a dualidade partícula-onda e, na sequência, quando Schrödinger construiu uma teoria que levou ao conceito do orbital atômico. Mas este é tema para outra aula.